Muito boa noite a todos. Agradecemos a vossa presença. Nós vamos dar início ao ciclo de conferências da Academia Angolana de Letras relativo ao mês de abril de 2022. Nós decidimos começar este ciclo com duas conferências sobre violação sexual. Trazemos uma psicóloga e um sociólogo para abordarem o tema. E depois teremos duas conferências do domínio da literatura. Trazemos depois dois escritores. Ora bem, em relação ao tema violação sexual, o que se passa é que se trata de um tema bastante atual, infelizmente, em Angola. Nós abrimos jornais e lemos, eu trago aqui 4 ou 5 títulos, nomeadamente Luanda, horror de assistir à violação de uma filha e ao baleamento de outra, causa AVC ao homem que acabou por morrer em Cacoaco. Criminosos estão a monte. Malange, mãe e filha violadas e assassinadas. Jovem de 21 anos violada e assassinada. Rapaz de 14 anos violado no Kazenga por 2 meliantes. E finalmente, mais de 4.700 crianças vítimas de abuso sexual em Angola. Trata-se de dados alarmantes que fizeram com que, portanto, a Academia Angolana de Letras se debruçasse sobre esta matéria que está a afligir as várias comunidades e a sociedade angolana como um todo. E então, eu passo a apresentar o moderador da sessão de hoje. Trata-se do nosso confrade Albino Carlos. Albino Carlos é jornalista, escritor e docente universitário na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto. É doutor, portanto, tem doutoramento em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e é graduado em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa. É membro da Academia Angolana de Letras e membro da União dos Escritores Angolanos. Portanto, passo a palavra ao confrade Albino Carlos para apresentar a nossa conferencista de hoje e para dirigir os trabalhos a partir de agora. Eu darei algum apoio em relação, portanto, depois no período de perguntas e respostas, elucidando quem está inscrito, quem não está, mas a direção dos trabalhos passa para o confrade Albino Carlos. Por favor. Obrigado, Dr. Paulo de Carvalho. De facto, antes de tudo, queria agradecer a gentileza do convite, sobretudo é um convite que eu achei como se fosse um desafio. Por quê? Porque é um tema atual, premente, importante, que, como fez referência na sua introdução, é um tema candente no nosso país e, aliás, também candente a nível internacional. É um dos temas que até tem sido também abordado neste conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E nesse contexto, pelo facto de ser um tema muito importante, também tenho a felicitar a decisão da direção da Academia Angolana de Letras de ter convidado uma pessoa não só com um percurso e com uma formação
que nos vai dar elementos suficientes para nós percebermos este fenômeno, mas pelo facto também de ter sido convidada alguém que passou pela faculdade, pela universidade em que eu me doutorei. Senti-me lisonjeado. Estamos a falar da doutora Helena Veloso. A doutora Helena Veloso é psicóloga clínica, ainda bem que é psicóloga clínica, pelo menos vai nos dar pistas para tentar compreender este fenômeno que abala a nossa sociedade e abala o mundo. A doutora Helena Veloso também é docente universitária e, sobretudo, é uma grande investigadora. Relativamente ao seu currículo, tenho aqui algumas cábulas que eu gostaria de salientar, algumas referências importantes. A doutora Helena tem uma licenciatura em psicologia, tem um mestrado e o doutoramento em teoria de psicanalítica. Todos esses títulos foram obtidos na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Possui também formação em saúde mental pela Escola Nacional de Saúde Pública e integra o grupo de trabalho de afrodescendentes proposta contra a hegemonia do Conselho Latino-Americano das Ciências Sociais da Universidade da Diáspora Africana. É uma doutora que tem trabalhado sobre questões sociais historicamente silenciadas, nomeadamente sobre os negros, sobre as mulheres, os portadores de transtorno mental, enfim. A doutora Helena Veloso vai nos dar aqui muitas pistas para tentarmos perceber na sua dimensão global, universal, e sobretudo na sua dimensão angolana, no caso angolano, o que está por detrás deste aumento de violações sexuais, isso na perspectiva do agressor. Doutora Helena, tem a palavra. Temos 30 minutos para ouvir de sua justiça os seus argumentos de razão. Faz favor. Muito obrigada. Bem, quero começar por agradecer o convite, não é, da organização promotora deste evento, a Academia Angolana de Letras, para falar desse tema, que é um tema tão inquietante, tão complexo, e que vitima tantas mulheres, adultas, adolescentes e crianças, e também pessoas do sexo masculino, né? Quero mostrar o meu apreço pela oportunidade que me dão de estar aqui a contribuir com esta comunicação, com o meu trabalho, né, para a compreensão desse tema, né, que acreditamos que é compreendendo os mecanismos subjacentes aos fenômenos que nós podemos, então, atuar sobre os mesmos, modificando realidades. Portanto, este é um dos temas que, pelo sofrimento que acarreta as vítimas e os transtornos que traz aos agressores, não é? Que deve merecer atenção especial de intelectuais da diversidade de áreas de formação e de conhecimento. Portanto, é com bastante satisfação que eu me encontro aqui hoje. Vou aqui compartilhar a tela, né? Compartilhar aqui a tela. Muito bem. Vamos, então, fazer aqui isso andar. Muito bem.
Então, por que escolhemos abordar neste trabalho o agressor em vez da vítima? Fizemos-lo porque na história dos estudos sobre a violação sexual, a grande parte do conhecimento produzido sobre esse assunto tem tido como objeto a vítima, que certamente atrai a nossa atenção e compaixão pelo sofrimento a que está exposta. No entanto, esquecemos de que só existem vítimas porque agressores há, e que para transformar a realidade é preciso estudar também o agressor. Portanto, investigar o que faz com que um homem se torne um agressor sexual, pensamos ser um dos caminhos privilegiados para conseguir proteger a vítima e ajudar o próprio agressor. É preciso assinalar que na ciência não julgamos os objetos, investiga-se-os com a finalidade de compreendê-los e intervir, transformando assim a realidade. Para efetuar esta comunicação, fizemos uso de pesquisa bibliográfica, utilizamos-nos de autores da área de ciências sociais e humanas, da longa tradição de estudos sobre gênero, daqueles que aí trabalham com a questão do abuso sexual, e também os que nessa área adotam uma perspectiva de cariz decolonial e, consequentemente, antinecropolítica. Vamos iniciar a fazer a referência a alguns termos e conceitos que utilizaremos ao longo da comunicação para melhor compreensão daquilo que será comunicado. Os termos que apresentaremos o significado serão violência, abuso sexual, violação sexual, estupro, perfil do abusador, patriarcado, matriarcado, objetivação do corpo feminino, cultura de violação, decolonial, necropolítica e gênero. Por violência, devemos entender ações de indivíduos, grupos, classes, nações, capazes de provocar dano físico, moral, mental e até mesmo a morte de outrem. O vocábulo deriva da palavra latina violência, que expressa o ato de violar-se ou violar outrem. Em geral, expressa atos contrários à liberdade e à vontade de alguém. Abuso sexual. O termo abuso sexual é utilizado de forma ampla para caracterizar atos de violação sexual em que não há consentimento da outra parte. Fazem parte deste tipo de violência qualquer prática com teor sexual que seja forçada, como a tentativa de estupro, carícias indesejadas, sexo oral forçado. São formas de abuso sexual, a importunação sexual, o aliciamento ou exploração sexual, o assédio sexual e o estupro. A importunação sexual, o que é? A importunação sexual recobre qualquer ato que cause prazer sexual ao agressor e resulta em constrangimento da vítima, como os casos dos homens que ejaculam em mulheres no transporte público ou simplesmente importunam mulheres na via pública em função do desejo sexual. Aliciamento e exploração sexual. O aliciamento é quando uma pessoa utiliza sua posição social para praticar abusos, ganhando a confiança até da própria vítima. Quando o aliciamento tem como objetivo o ganho financeiro do agressor, mesmo que ele não se relacione sexualmente com a vítima, há crime de exploração sexual. Facilitar a prostituição, exigir favores sexuais das vítimas para sua própria sobrevivência, ou abusar sexualmente de crianças e adolescentes em troca de benefícios financeiros para a família da pessoa agredida, mesmo com o consentimento de seus pais, são práticas de exploração sexual. O aliciamento ou exploração sexual, na nossa cultura, pode tomar a forma de se relacionar sexualmente com uma criança por orientação do quimbandeiro, com a finalidade de ficar rico. Nesse caso, a exploração sexual da criança visa ganho financeiro para o agressor sexual. O assédio sexual. O assédio sexual é um dos tipos de abuso sexual. Nesse caso, não precisa haver contato físico para que haja a agressão. Palavras constrangedoras, tentativas de toques e avanços sem permissão da pessoa, constrangimento com brincadeiras de teor sexual, observações sobre partes do corpo da vítima, pressão psicológica em troca de favores fazem parte da atitude de quem assedia uma pessoa. Vale lembrar que o constrangimento é algo presente nos abusos de todos os tipos. Muitos chefes
chefes intimidam suas funcionárias com aproximações forçadas, convites para encontros sexuais, oferta de benefícios em troca de sexo, seja oral, masturbação. O assédio sexual é recorrente em casos nos quais o agressor tem um cargo superior às vítimas. A cultura machista da sociedade perpetua a ideia da troca de favores como algo normal, dificultando as denúncias das pessoas assediadas. Estupro é a forma mais grave do abuso sexual. Diz respeito à conjunção carnal não consentida, sob ameaça física ou psicológica. O sexo oral, masturbação, toques íntimos, a introdução forçada de objetos, hoje também se enquadram nessa categoria de violência sexual. Existem pelo menos 3 modalidades de estupro. O estupro vulnerável, quando a vítima é menor. O estupro propriamente dito, que é quando a vítima é maior de idade, e estupro marital. Pouco conhecido este último comparado com os outros tipos, o estupro marital é mais comum do que se imagina. Esse tipo de abuso sexual ocorre quando o marido ou cônjuge obriga a esposa a fazer sexo com ele, usando a violência física e psicológica para conseguir o que quer. Como a atividade sexual é presente nos relacionamentos maritais, muitas culturas não aceitam o estupro marital como violência conjugal ou sexual, já que acreditam que é a obrigação da mulher manter relações sexuais com seu marido. Violação sexual recobre o conjunto de atos de natureza sexual que constituem formas de violência, porque consistem numa violação dos direitos do lesado no âmbito das relações sexuais. A violação sexual não se resume à penetração forçada, a forma mais reconhecida do estupro. Há muitos outros atos de natureza sexual que são expressão de violência. Há violência sexual, quando existe um ato sexual indesejado ou uma tentativa de ato sexual indesejada. Um comentário, um contato ou uma interação de natureza sexual indesejada ou a sua tentativa. Estes atos podem ser praticados por uma ou mais pessoas contra outra, no caso a vítima, sem a vontade desta. O não consentimento ou a não autorização da vítima para o envolvimento em atos sexuais é uma das características da violência sexual. Quando esses atos de violência sexual são realizados por adultos e têm como objetos menores de 18 anos, estamos perante um crime, porque a lei parte do princípio que a prática de atos sexuais com menores é sempre prejudicial ao seu desenvolvimento. Logo, mesmo que a criança ou jovem tenha dito que queria ter um determinado contato de natureza sexual, isto é, mesmo que aparentemente o faça de livre vontade, a pessoa com quem a criança ou jovem teve esse contato está a praticar um crime. Isso acontece, por exemplo, quando a ação é feita por alguém que tem algum tipo de autoridade sobre a criança, pessoa que cuida ou está responsável por ela. Ou quando alguém mais velho tenta aproveitar-se da pouca experiência da criança ou jovem. Que atos expressam a violência sexual? Toques íntimos não desejados, beijar, apalpar, comentários ou piadas de caráter sexual que causam à vítima desconforto ou receio, os chamados piropos, não é? Toques indesejados nos órgãos sexuais, ser forçada a tocar no órgão sexual de outra pessoa, ser penetrado ou penetrada por via oral, vaginal ou anal, por pênis ou por outras partes do corpo, ainda que sejam os dedos ou objetos, ou ser obrigada a fazer isso com outra pessoa, ser obrigada a assistir ou a participar em filmes, fotografias ou outros espetáculos de caráter pornográfico, forçar alguém a prostituir-se, fazer grooming online, que é um processo de manipulação onde uma pessoa inicia uma conversa com uma abordagem não sexual, aparentemente positiva, junto da criança ou jovem. O objetivo é convencer a criança ou jovem a encontrar-se com ela, com a pessoa, de modo a que esta possa consumar a violência sexual. Esta pessoa também pode procurar incentivar e ou obrigar as vítimas a produzir e enviar fotografias íntimas delas próprias. Estas situações podem acontecer apenas uma vez ou várias vezes. Independentemente disso, são sempre situações de violência para os quais pode-se pedir ajuda ou denunciar, desde que se consiga reconhecê-las como situações de violência. Né? São coisas simples. Por exemplo, alguém que vá se encontrar com um orientador de trabalho de fim de curso.
não é? E no contexto do trabalho de fim de curso, em vez de falarem do tema, não é? O orientador quer saber se tem namorado, se não tem namorado. Nós estamos aqui na área da violação sexual. É uma violação, não é? Então, é preciso reconhecer as formas de violação sexual para que as pessoas possam se defender delas, não é? Eu acredito que depois dessa palestra, nós vamos ter pessoas que vão começar a refletir se, de fato, alguma vez não cometeram violações sexuais sem que tivessem se dado conta disso. Né? Um agressor sexual ou um abusador é uma pessoa que pratica os atos de violação sexual acima retratados. O perfil do agressor. A palavra perfil diz respeito às características de um determinado objeto. No caso, o perfil do agressor é o conjunto de traços do indivíduo que comete atos de violação sexual. A literatura que aborda essa questão afirma não existir características físicas ou psicológicas que definam os agressores sexuais. São pessoas comuns. Apenas 4% dos crimes de violação sexual são cometidos por agressores com patologias. Patriarcado. Patriarcado é um sistema social caracterizado como baseado no governo dos homens, aos quais mulheres e crianças encontram submetidas. Aristóteles sustentou que o bebê que acabou de nascer, por ser portador do sexo masculino, seria superior a qualquer mulher. Matriarcado. O matriarcado consiste num sistema de descendência materna ou matrilinear, em que o poder e a responsabilidade familiar são geralmente assegurados pela linhagem materna. O indivíduo está socialmente ligado aos seus ascendentes por via materna. A criança pertence à linha materna de descendência, matrilinearidade. Tal sistema convive com o poder conferido aos homens, que torna-se, por sua vez, relativo. O matriarcado constitui a base das culturas africanas e dá lugar a uma forma de sociedade no qual o papel de liderança e poder é exercido também pela mulher. Trata-se de horizontalidade do poder entre homens e mulheres. Opõe-se ao sistema patriarcal, que é caracterizado como somente pelo governo dos homens e que tem sua origem no Ocidente. Objetivação do corpo feminino. Diz-se que há objetivação do corpo feminino quando a mulher é transformada num objeto de gozo para o homem. Ela deixa de ser um sujeito com desejos e direitos. Passa a ser um corpo disponível a ser submetido ao gozo masculino. Cultura de violação ou estupro. O termo cultura de estupro foi utilizado pela primeira vez por ativistas da segunda onda do feminismo, década de 70, com a finalidade de abordar estereótipos de gênero na sociedade patriarcal e aliviar ambos sexos de pressões que este sistema exerce sobre os mesmos. O termo aparece pela primeira vez em 1974 no livro Estupro, o primeiro livro de referência para as mulheres, editado por Connell e Cassandra. Esse livro, junto com Contra a Nossa Vontade, Homens, Mulheres e Estupros, um outro livro publicado em 1975, escrito por Susan Broimiller, foi um dos primeiros a incluir relatos de estupros em primeira pessoa e tinha o objetivo de defender que os estupros eram muito mais comuns do que se acreditava. No livro, os autores sustentaram que o objetivo principal ao criar o conceito seria o de eliminar os estupros e que isso só seria possível se houvesse uma transformação revolucionária da sociedade como um todo. Em uma sociedade patriarcal, espera-se que os homens sejam dominantes, fortes, violentos, sexuais e controladores. E que as mulheres sejam submissas, fracas, passivas, decorativas e controláveis. Mudar esse cenário significa acabar com os atos de violação das mulheres perpetrados por homens. O termo cultura de estupro tem sido usado desde os anos 70, época da chamada segunda onda feminista, para apontar comportamentos tanto sutis quanto explícitos que silenciam ou relativizam a violência sexual contra a mulher. A palavra cultura, no termo cultura do estupro, reforça a ideia de que esses comportamentos não podem ser interpretados como normais ou naturais. Se é cultural, nós criamos. Se nós criamos, podemos mudá-los através de políticas públicas que visem a psicoeducação, a educação sexual, no viés preventivo ou na perspectiva curativa,
por intermédio da clínica, com as psicoterapias individuais, os grupos terapêuticos para agressores, as terapias de casal, de família, entre outros. Necropolítica. Necropolítica é um conceito criado pelo camaronês Achille Mbembe. Por necropolítica, devemos entender o conjunto de dispositivos e forças de aniquilação de pessoas próprios ao poder hegemônico. Portanto, a cultura tradicional, não é? Ela produz mortes, não é? Ela aniquila pessoas, não é? Não apenas a cultura, digamos assim, alternativa, não é? A subcultura, não é? É mesmo a cultura hegemônica. O termo decolonial, os adeptos da decolonização ou do decolonial pertencem a uma escola de pensamento latino-americana que faz a crítica à universalidade do conhecimento e ao predomínio da cultura ocidental. O principal objetivo dessa escola é desvincular esse sistema patriarcal, portanto machista, racista, xenófobo, transfóbico, etc., produzido no Ocidente, de poder, enfraquecendo, o que significa trabalhar em prol da vida e não da morte. Na prática, isso significa fazer cair essas ideologias promotoras da morte, como o racismo, a xenofobia, o machismo, a transgênerofobia, entre outras. Exercer a decolonialidade significa, sobretudo, lutar contra o que o camaronês Achille Mbembe deu o nome de necropolítica. Gênero, termo que recobre a construção social do homem e da mulher. Por gênero, deve-se entender a soma de determinados biológicos e sociais que vão dar origem a modalidades de identidade sexual. As modalidades de identidade sexual ou de gênero são o feminino, o masculino e o transgênero. Este conceito último abarca todos os casos de indivíduos que não se enquadram nas imposições culturais de gênero, na sexualidade padrão ou ainda que a identidade psicossocial diverge da biológica. Vamos então fazer conversar esses termos para explicar como uma diversidade de teóricos da área de ciências sociais e humanas tem explicado as violações dos direitos das mulheres, incluindo os sexuais? A violência tem se apresentado como um problema crescente para as populações de todo o mundo, e diminuir a morbidade e a mortalidade decorrentes desta tem se tornado um desafio para as nações, que, por entenderem, e essas nações entendem que, embora o fenômeno seja de grande complexidade, pode ser compreendido e modificado desde que se implemente ações que visem combatê-las. O sistema patriarcal é violento porque tende a não tratar mulheres, crianças e transgêneros como sujeitos de direito. Os estudos mostram que, de fato, não existe um único traço capaz de caracterizar um agressor sexual. Trata-se, no caso, de um grupo muito heterogêneo, tirando os 4% que apresentam patologias. Se forem a ler o livro da Ana Panzo, um livro que ela nomeou de Agressores Sexuais de Menores, Contextos e Perfil, ela fez uma pesquisa aqui na realidade angolana, em que percorreu aí as cadeias, à procura, não é, portanto, do perfil, não é, dos agressores sexuais de menores no contexto angolano, né? E o que ela descobre é isso, que a literatura internacional mostra, que não há um único traço capaz de caracterizar o agressor sexual, né? Fora os 4% dos que apresentam patologias. São pessoas comuns. Ela tem aqui padre, pastor, professores, jardineiros, motoristas, pedreiros, não é? E uma das perguntas que ela faz nessa pesquisa é quantas motivações, o que fez, não é? Assediar sexualmente, não é? O que fez tornar essa pessoa um agressor sexual? Quais foram as motivações? E fora alguns que dizem a bebida, forças ocultas, bebida, forças ocultas, a não sei também, né? O resto diz desejo sexual. Portanto, não há como caracterizar, é um grupo muito heterogêneo, né? No entanto, um fato saltou aos olhos dos pesquisadores: o fato de 90% de agressores serem homens.
e as vítimas serem, em sua maioria, mulheres. Esse dado fez com que os estudiosos tivessem que passar a situar nas relações sociais de gênero a causa da diversidade das violações dos direitos das mulheres, incluindo os da esfera sexual. A partir da década de 70, passou-se a sustentar que é no patriarcado que devemos encontrar a explicação para o modo como homens se conduzem socialmente em relação com as mulheres, inclusive no que tange à forma desrespeitosa como se relacionam com as mesmas na área sexual. Então, como produzir homens que se relacionem respeitosamente com as mulheres na área sexual? Essa que é a pergunta. Né? E essa forma desrespeitosa como que os homens se relacionam com as mulheres na área sexual é basicamente submetendo-as. Afinal de contas, trata-se no patriarcado de uma sociedade caracterizada pelo governo dos homens, governo a que estão submetidos as mulheres e as crianças. Trata-se no patriarcado de um sistema em que as mulheres e crianças não têm direito e o poder de dizer não a homens, o que significa afirmar que a luta pela igualdade e emancipação da mulher é a mesma que, permitindo empoderar e garantir direitos das mulheres, possibilita combater também o fenômeno das violações sexuais, que têm como objeto, em sua maioria, mulheres situadas nas suas diversas faixas etárias. A tolerância social à pornografia não teria base também no machismo, visto que a pornografia denigra a imagem da mulher, reduzindo-a a um objeto para o gozo dos homens, em contraposição à sexualidade saudável? Estudos mostram que grande parte dos jovens e até crianças têm iniciado a vida sexual por intermédio da pornografia, com os efeitos negativos que advêm disso. Estudos recentes têm operado um conceito de pedagogias culturais, para mostrar como é que, por intermédio de um conceito mais amplo de educação, os indivíduos são levados a assumir determinados papéis sociais. O conceito de pedagogias culturais incorpora forças e processos que incluem a família, a escolarização, a religião, mas que estão muito longe de se limitar a ou ainda de se harmonizar com estas, como os meios de comunicação de massa, o cinema, a música, a literatura, os jogos eletrônicos, a mídia, os chamados grupos de iguais, entre outros. Isso implica, portanto, em analisar os processos, as estratégias, as práticas sociais e culturais que produzem ou educam indivíduos com mulheres e homens de determinados tipos. Sobretudo, se quisermos investir em possibilidade de propor intervenções que permitam modificar minimamente as relações de poder de gênero vigentes na sociedade em que vivemos. Estudos sobre a linguagem, por exemplo, demonstram que desde muito cedo o uso assertivo da linguagem é permitido aos homens e negado às mulheres, como demonstra Lakoff. Quando crianças, as mulheres são encorajadas a ser pequenas damas. Pequenas damas não gritam de modo tão vociferante quanto os garotinhos e são castigadas mais severamente por ter ataques de fúria ou demonstrações temperamentais. Explosões são esperadas e, portanto, toleradas quando vindas de garotinhos. Docilidade e resignação são as características correspondentes esperadas das menininhas. Permitir aos homens meios de expressão mais fortes do que estão disponíveis às mulheres reforça ainda mais a posição do poder dos homens no mundo real. Com certeza ouvimos com mais atenção alguém que expressa opiniões de modo forte e vigoroso, e é muito menos provável que um falante incapaz, por quaisquer razões, de ser vigoroso ao emitir seu ponto de vista, seja levado a sério. Outros estudos sobre a interação a nível da linguagem entre homens e mulheres mostram uma tendência dos homens a interromperem as falas das mulheres de forma permanente e persistente. Colocar em evidência a construção social da mulher com sexo frágil e a necessidade de busca de vias de solução para contornar esse problema, dos quais decorrem prejuízos culturais, sociais, econômicos e sexuais, é o que tem possibilitado o uso teórico e político do conceito de gênero. Portanto, caso queiramos exterminar as violações sexuais, precisamos educar os homens a respeitarem as mulheres, enquanto sujeitos de direito, assim como as crianças. Ações isoladas e coletivas contra a opressão das mulheres, por intermédio da família, a escola, a religião, meios de comunicação de massa, o cinema,
a música, a literatura, os jogos eletrônicos, a mídia, os pares, o governo, entre outros, todos nós somos chamados a contribuir. Terão como efeito a preservação do direito das mulheres e também das crianças, incluindo os sexuais, fazendo cair a cultura da violação existente no seio do patriarcado, isto é, no nosso seio. Aos africanos, recomenda-se um retorno ao matriarcado, que constitui a base das culturas africanas. Aliás, é desta cultura de que são oriundas as nossas heroínas, mortas e vivas, que se destacaram por lutarem pela libertação dos povos africanos. Falo da Rainha Zinga, da Kimpavita, da Diolinda Rodrigues, de Rodete Gil, um monumento ainda vivo. Foi combatente, membro do primeiro Conselho da Revolução e, infelizmente, tão desconhecida do grande público. Entre outras, orienta-se a um retorno à nossa cultura, que tem por característica a valorização tanto da mulher como das crianças, como seres completos que são. Como diz um ditado angolano, até a criança pode tocar batuque e os adultos dançarem. Esse ditado explora o valor que a criança tem na cultura angolana, pois valoriza as suas qualidades e competências essas muitas vezes não encontradas em adultos. Aristóteles afirmou que o bebê que acabou de nascer, por ser um varão, isto é, por comportar o órgão sexual masculino, devia ser considerado superior à sua mãe ou à sua avó, o que é inconcebível nas culturas africanas de base matriarcal, aonde, como bem aponta Yoronke e Yorumi, outros critérios são utilizados para atribuir o poder, como a antiguidade e a linhagem. Na cultura africana de base matriarcal, a avó e a mãe, por possuírem mais idade e contarem com mais experiência, jamais a criança que acabou de nascer, por portar um órgão genital masculino, poderia, nesta cultura, ser considerado superior a ambas, quer a mãe, quer a avó. Sabemos que, devido ao longo período em que os colonos estiveram entre nós, acabamos por absorver as estruturas mentais dos mesmos, mas regressar, fazer isso, esse retorno à cultura africana de base matrilinear, é escolher a vida em oposição à morte. É, consequentemente, trabalhar contra a necropolítica decorrente do patriarcado e fazer o tão necessário exercício da decolonialidade. Fazer cair o Ocidente em nós é fazer cair a cultura da violação própria ao sistema patriarcal. As pessoas que são objetos de violência baseada no gênero, além de sequelas físicas, têm o seu desenvolvimento psicossocial comprometido e grande parte delas desenvolvem patologias que levam à morte. É imprescindível combater esse fenômeno dentro de nós e entre nós. Na dialética da interioridade e exterioridade, as formas de violência integram não só a realidade social, mas a nossa própria consciência. Por isso mesmo, não pode ser tratada de forma fatalista. É sempre um caminho possível, em contraposição ao reconhecimento, à tolerância e ao diálogo. Grande parte das vítimas de violação sexual pertencem à adolescência e à infância, não é? O Dr. Paulo de Carvalho teve aí a apresentar os números, não é? Que o abuso sexual lidera, não é? No contexto das denúncias, não é? Lidera os maus tratos contra as crianças, com 4.000 e, se não me engano, 76, não é, denúncias. Portanto, é muito, com relação a essas crianças, é importante que nós tenhamos, que nós cuidemos das nossas crianças. Precisamos, não é, frente à cultura, essa cultura, não é, que existe enquanto se trabalha para que ela se modifique, não é, proteger as nossas crianças, não é? É preciso supervisão apertada, não é? Nós temos, é complicado, porque culturalmente nós temos essa ideia de família alargada, em que o tio é também pai, o vizinho é também família, enfim, e isso pode trazer alguma confusão, essa necessidade de alguma forma, proteger as crianças, né? As crianças não podem ficar muito tempo sozinhas com desconhecidos, né? As crianças que ficam sozinhas, muito tempo sozinhas, têm risco de violação, né? As crianças que ficam muito tempo na rua têm risco de violação. Né? Não mande sua criança pequena para a cantina à noite, não é? Né? Temos que proteger as crianças. Temos que proteger as crianças e temos que educar os homens, não é?
para que mulheres e crianças não se tornem apenas corpos, né, disponíveis para o exercício do desejo sexual. Bem, eu termino assim a minha comunicação. Espero que possa ter contribuído. Penso que o que quis trazer aqui é o fundamental, não é? O pano do fundo, não é? Da prática reiterada da violação de mulheres e adultos, de mulheres adultas, adolescentes e crianças. Obviamente que os meninos, né, também fazem parte dessa amostra, não é? De objetos de violação. Penso que nós devemos considerar aqui também a questão da orientação sexual, né? E também a questão dos transtornos mentais, que conta-se, portanto, a pedofilia também como um transtorno mental capaz de levar alguém a essa condição. No entanto, né, o que os textos, de uma forma geral, mostram é que o grosso das violações não são cometidas por pessoas com esse tipo de problemas. São cometidas mesmo por homens. Homens que gerem mal o seu desejo. Acho que terminou o meu tempo, não é? Estou disponível para conversar e para as questões que se possa ter. Muito obrigado, doutora Helena Veloso, se bem que ultrapassou o tempo, mas tendo em conta a importância do tema, a inquietação que o tema suscita, nós fomos condescendentes. Eu agora darei a palavra aos ilustríssimos participantes. Quero, antes de dar a palavra, saudar todos os participantes. Como estou na posse da palavra, gostaria de fazer também algumas considerações ou algumas perguntas que eu gostaria que a doutora Helena Veloso, depois de tomar a palavra para responder a algumas questões, alguns comentários que forem feitos pelos participantes, pudesse abordar. Eu queria que a doutora, na próxima vez que eu tiver a possibilidade de falar, fizesse focalizasse ou contextualizasse as questões que esteve a referir, sobretudo abordando algumas questões culturais que podem prefigurar, podem, de certa forma, refletirem violação sexual, tendo em conta a abrangência, tendo em conta a latitude deste crime. Isto podia mesmo dizer algumas questões culturais que estão inscritos nos ritos de passagem, sobretudo dos rapazes e das meninas, que podem, perante o que esteve a dizer, prefigurar alguma violação sexual. Por outro lado, gostaria que a doutora também se pronunciasse relativamente à dificuldade de definir um perfil do agressor sexual, se isto não tem a ver com a máxima abrangência da natureza deste crime, porque as fronteiras são muito tênues, quer dizer, de facto, a doutora colocou o dedo na ferida. Depois desta palestra, nós vamos mesmo refletir, se calhar algumas ações involuntárias por desconhecimento poderão significar, prefigurar crimes de violação sexual. Então eu gostaria de saber, será que esta amplitude, quer dizer, a gente já não sabe onde é que começa, onde é que para, piropos, enfim, esta não sei onde, esta fronteira elástica
Não será daí que parte a dificuldade da definição ou da determinação do perfil do agressor. Por outro lado, gostaria de colocar um desafio. Achei que a comunicação está muito inclinada relativamente ao agressor homem. Como se o agressor, como se aquele que tivesse satisfação sexual fosse só o homem. Eu gostaria que falasse, e por outro lado, uma inclinação de violação do homem para a mulher. Gostaria que falasse também da violação do homem para com outro homem, sobretudo meninos, relativamente à pedofilia. Violação de mulheres contra outras mulheres, relativamente também à pedofilia. E se fosse... De mulheres contra outras mulheres? Exatamente, exatamente. Há também violações da mesma forma que tem havido assédio sexual do homem. Sim. Há assédios de mulher para outras mulheres e violação de homens para... Porque da maneira que eu disse, que foi entender, nem sempre são os homens que obrigam, sobretudo casais, são os homens que obrigam o cônjuge a ter relações sexuais. As mulheres também. E nós gostaríamos que falasse também relativamente a essa questão, porque nós... Mas não quero monopolizar a palavra, passo a palavra aos participantes para que coloquem as suas questões ou façam os seus comentários relativamente à pertinência. Mais uma vez quero aproveitar para felicitar a sua explanação e, sobretudo, a abrangência como explorou esta problemática. Tem a palavra aos outros participantes. Por favor. Neste momento temos 2 inscritos. A senhora Dona Wanda Ramos, bom, e eu próprio. Então, se calhar, começamos pela Dona Wanda Ramos. Boa noite a todos. Parabéns, doutora Helena, pela apresentação. Estão a ouvir-me? Estamos a ouvir muito bem. Okay. Estamos a ouvir. Parabéns, doutora Helena, pela brilhante apresentação e a investigação. E suscitou-me questões, né? Porque realmente o que tem acontecido na sociedade angolana é muito preocupante e é muito complexo. E o agressor, conforme a doutora disse, o agressor não tem indícios, ou seja, não tem indicadores físicos nem psicológicos, que torna ainda mais perigoso ainda, porque a pessoa não sabe como se defender. Então, agora suscitou-me uma questão. Como demonstrar aquilo tudo que a doutora Helena falou, apresentou, como demonstrar a nossa sociedade, não é? Estas questões, ou seja, esta problemática de indicador, visto que nós temos uma sociedade onde a maior parte são iletrados, né? E também, por causa da situação que Angola vive, né? A crise econômica, a maior parte das pessoas trabalham no mercado informal e saem de muito cedo, deixam as crianças assim ao ar livre, não deixam ninguém. Pode até deixar com alguém, mas essas pessoas também têm suas responsabilidades individuais. E só chegam à noite e não conseguem dar conta do que a criança viveu durante o dia todo. E isso torna-se ainda mais perigoso. É que o próprio agressor às vezes está mesmo em casa, é da família, mas ninguém dá conta. E é perigoso. Então, eu gostaria que a doutora Helena falasse mais um pouco sobre isso, como é que nós podemos ajudar a divulgar essas situações. Porque isto não acontece só nas famílias, mesmo até nos hospitais, os doentes, as pacientes e os pacientes também são vítimas. O problema é que não há divulgação. Também existe isso nos hospitais. E uma vez a imprensa já divulgou, um dos pais uma vez falou à imprensa que a filha ficou grávida por causa dessa situação mesmo que aconteceu. No hospital. Exatamente. Então, estamos numa fase muito agressiva mesmo, onde a pessoa desconfia de tudo e de todos. Então, cada vez mais, nós precisamos de ter estratégias e métodos, né? Que é para podermos nos proteger e proteger também das pessoas que estão ao nosso redor.
esta é a minha preocupação. Muito obrigada. Uhum. Bom, como temos mais uma inscrição, caso o moderador concorde, Sim, eu concordo. vamos passar primeiro à Nádia, falo eu depois, antes da doutora responder. Concordo. Oh, peço desculpa, desativei o seu som. Pode ativar outra vez, por engano. Não faz mal. Boa noite a todos. Sou Nádia da Silva, estudante finalista de Psicologia Criminal no ISPAGE. Na verdade, estou na fase de conclusão do curso. Eu achei o tema muito pertinente, porque eu estou a falar acerca de agressores vítimas, né? Reflexão sobre o histórico psicossociológico dos agressores de violência doméstica. E sabemos que a violência doméstica é muito ampla, e eu estou a focar, assim, muito pela agressão física, mas dentro da matéria eu encontrei muitos casos de violência sexual, só que eu achei que é muito abordado, principalmente alguns livros ou alguns artigos que eu verifiquei no Brasil, ok. Mas algo que chamou a atenção, doutora, e para já parabéns pelo seu livro, Meandros da Psicanálise, eu gosto muito, por acaso. Obrigada. Ok, algo que chamou a atenção. Eu estive a ler um artigo, talvez eu deixe o autor aqui no bate-papo. Ele diz que a grande influência talvez é pela questão étnica. Ou seja, se o agressor cresce num meio onde ele aprende que violar, por exemplo, é normal, quem lhe vai dizer que não é normal aquilo? E um exemplo que ele dá muito é a questão de alguns países do Médio Oriente, né? Nós sabemos que a opressão à mulher é muito elevada, e eles estão habituados a maltratar a mulher. Talvez na vida conjugal, não tenho a certeza, mas vamos colocar essa possibilidade. Na vida conjugal é normal que exista um estupro dentro do casamento. Como consciencializar essas pessoas que elas estão a cometer propriamente um crime, se a cultura já lhes ensinou que isso é normal? É a minha questão. Ok, muito obrigada. Então, se for possível, eu vou fazer o meu comentário. Portanto, tenho duas questões a apresentar. A nossa conferencista de hoje, a doutora Helena Veloso, falou do estupro marital. Sim, senhor. Esqueceu-se de um aspecto, porque existe também, não é tão comum, e aqui vou na linha do confrade Albino Carlos, nosso moderador de hoje. Muitas vezes existe estupro marital por parte da mulher, a partir da mulher também, não é? Portanto, era só para considerarmos também este aspecto. Eu sei que a doutora sabe disso, né? Mas como temos aqui também estudantes e tudo mais, queria chamar a atenção para este aspecto. E a segunda questão, que chegou a ser tocada pela jovem Nádia Silva, chegou a ser referida ao de leve, tem a ver com a violência psicológica. Quando se fala em violência doméstica, normalmente as pessoas pensam na violência física. Muitas vezes a violência doméstica é mais psicológica. E as pessoas que sofrem de violência psicológica, se calhar chegam a sofrer mais, porque não é só o lado físico, é que o interior que fica tocado, e muito tocado. Vou dar um exemplo concreto. Em tempos, alguém veio ter comigo e falou-me sobre isso. Uma pessoa conhecida, uma pessoa amiga, chegou e disse-me: sabes o que é que aconteceu? A fulana veio ter comigo e disse: há dias estiveste a discutir com o fulano, dizes que ele te faltou ao respeito, isso não é verdade, não te faltou nada ao respeito, mas tu não estavas presente, como é que sabes? Não, eu sei que não te faltou nada ao respeito, a questão é que tu estás magoado porque sabes
que eu andei com ele. Bom, e, portanto, obviamente que se a mulher aí se sente mal, então imaginemos como é que na nossa cultura um homem não se sente, não é? Portanto, muitas vezes a violência sexual, perdão, a violência psicológica existe portanto, é preciso sinalizarmos este aspecto, porque é muito mais comum do que nós pensamos, e em alguns casais é muito mais comum a violência psicológica do que a violência física. Obrigado. Bem, eu acho que podíamos dar então a possibilidade da doutora responder esta bateria de perguntas. Depois abriríamos então uma segunda sessão para mais perguntas. Muito bem, Doutora, muito por bem. favor. Doutora Helena? Portanto, quero agradecer as perguntas. Elas são bastante interessantes. Com relação às perguntas do nosso moderador, então, fala das questões culturais, não é? E mais das questões culturais locais, não é? Eu acho que tem a questão dessa dimensão oculta, não é? Os fenômenos ocultos, não é? Que estão muitas vezes na prática desses ritos e desses atos sexuais, não é? A pessoa acredita que fazendo isso, que foi orientado por um líder espiritual, não é? Como a gente possa se pensar, ela vai de fato encontrar, vai conseguir ter dinheiro, né? Fazendo uma coisa bem diabólica e tal, não é? Então, isso, eu já tenho ouvido relatos de que ninguém escapa, a avó não escapa, as crianças não escapam, não é? Pronto, a pessoa então ela vai, de fato, fazer uso desse aspecto sexual para conseguir alcançar esses objetivos, não é? Então, isso é um problema. Eu acho que há um problema muito grave, que é a questão da não penalização, não é? A pessoa diz, olha, eu fui ao quimbandeiro tal, e o quimbandeiro mandou fazer isso. E a pessoa é presa porque fez, não é? Porque violou a avó, enfim, não é? Mas e o quimbandeiro? Não é? Ele tem parte nisso, ele deveria ser envolvido. Então, aí uma espécie de uma cultura também de ausência de punição, não é? E acho que sim. E outra coisa que é muito importante, não é? Por falar nessa tolerância, a cultura da tolerância de violência, não é? Então, a mãe sabe que o pai se relaciona sexualmente com a filha, não é? Mas sacrifica a filha, não é? Porque o pai é que é o provedor da família, porque, não é? E a coisa fica assim, não é? Essa mãe tinha que ser criminalizada, né? Porque ela sabe, né? E não fez nada, e não faz nada, né? Então as pessoas que sabem, que também não agem, precisam ser criminalizadas. Essa falta de punição, não é? Tem a ver mesmo com a cultura do estupro, onde a gente coloca somos cúmplices, não é? Não levamos suficientemente a sério, não é? Esses maltratos, não é? Essas violações de toda a ordem. Tem também a questão aquelas famílias que acreditam que o pai tem que ser o primeiro a experimentar, né, o seu próprio rebento, né, de direito. Isso é algo de direito do pai, não é? Pois isso também tem a ver com a história da criança, porque a criança inicialmente, história da humanidade, né? A criança inicialmente ela era como se fosse uma espécie de objeto do gozo do adulto, né? Houve um período em que se poderia até mandar matar crianças, não é? Nós temos esses relatos bíblicos, não é? De Herodes que mandava matar crianças, quer dizer, não é? Então a criança na vida, na história, ela começa por ter um lugar de objeto do gozo do outro. Só ao longo da história da humanidade é que ela se torna um sujeito de direitos também, não é? E, portanto, a criança não pertence ao adulto que a teve.
a criança é um sujeito de direitos, ela não é objeto do gozo de quem a teve, né? Portanto, é preciso também ensinar essas pessoas, não é? Que existe uma coisa chamada lei, né? Que a criança tem proteção legal, é sujeito de direito, não é objeto de gozo. Então, esse período, não é, mais antigo, não é, acabou. Isso tem que se modificar. É uma cultura que existe, não é uma cultura só nossa. É uma cultura que já vem de muito tempo, não é? É preciso pontualizar as pessoas que a criança saiu desse lugar de objeto de gozo para sujeito de direito. Ela é protegida por lei e, portanto, não se pode fazer qualquer coisa com as crianças só porque se as teve, não é? Ela não é propriedade de pessoas, não é objeto, não é? Ela é um sujeito de direito, está protegida. Né? Então, essas questões culturais, é necessário que nós façamos campanhas, porque as pessoas não sabem. Né? As pessoas não sabem. Né? Como a Nádia está a dizer, como é que conscientizar uma pessoa que a cultura já ensinou que isso é normal, que ela não pode fazer? Não é? E nós temos sim. Né? É violência, não é? E a lei existe para coibir esse tipo de coisa. Agora, tem essa vertente que é a vertente, como que a gente pode dizer? É uma vertente mais educativa mesmo, né? As campanhas, isso que nós estamos a fazer aqui, não é? Isso que nós estamos a fazer aqui é conversar sobre essas coisas, não é? No livro da Ana Panzo, Agressões Sexuais, tinha um senhor que dizia eu não fiz nada de errado porque ele tinha se relacionado sexualmente com uma neta. Era um agressor sexual que estava preso. Eu acho que não fiz nada de errado, porque essa neta não é sangue meu. É, portanto, neta da minha mulher. Como não tem consanguinidade, então ele achou que ele podia se relacionar sexualmente com uma menor, não é? Ora, por lei, não se pode relacionar com menores, por mais que se goste delas, não é? A lei entende que isso, qualquer relacionamento do adulto com uma menor, não é? Influencia negativamente o desenvolvimento da menor. E, portanto, não é? Ultimamente vi até tem uma imagem que anda circular pelas redes sociais de um senhor de 60 e poucos anos que casou-se com uma senhora de 13. E eles até estão aos beijos e tal. E depois embaixo tem uma pergunta: é feiticeiro? É feitiço, é tradição? Não é feitiço nem é tradição, é crime. Né? Não é feitiço nem é tradição, é crime. Então, conversar, a ideia é fazer campanhas educativas. Né? O que está em jogo aí é uma questão de educar as pessoas com relação a como elas devem se conduzir sexualmente. Né? É ética na sexualidade. As pessoas têm desejo, sim, mas e a gestão desse desejo? Essa que é a grande questão. Então, há questões culturais nossas, mas que também não são tão nossas assim. Tem a ver com o percurso histórico, não é? De como é que a criança, não é? O menor era visto, não é? E como é que ao longo da história essa posição se modifica. Né? E nós resistimos, ficamos no antigo, nós resistimos a nos submetermos ao novo. O novo tem que ser explicado, reexplicado, não é, por campanhas, não é? Para que as pessoas, de fato, compreendam, não é? Que tem que sair dessa posição. Isso com relação às questões culturais. A elasticidade das fronteiras realmente. As fronteiras são muito elásticas, não é? Nós praticamos... No outro dia eu estava dando uma aula sobre... Uma formação, na verdade, sobre violência baseada no gênero. Eu dizia, nós praticamos violência baseada no gênero todos os dias. Quando batemos os nossos filhos, né, damos umas palmadinhas, praticamos todos os dias violência baseada no gênero, não é? Então, a ideia é que nós saibamos que nós fazemos muito violação sexual, violamos os direitos sexuais das pessoas todos os santos dias.
todos os santos dias. Então, a pessoa tem um corpo bonito, em vez da pessoa ficar atenta ao quadro, está atenta nas formas da professora. Então, é completamente descabido. Completamente descabido, não é? E nós vemos isso acontecer, essas coisas acontecem o tempo todo, não é? E não é inocente, não é inocente, não é? Porque, de fato, se nós respeitássemos, não é, as mulheres, não é? Nós nos recolheríamos e não ficávamos tão à vontade no que diz respeito aos nossos desejos, não é? E ao exercício deles. Então, as fronteiras são elasticíssimas, não é? Todo dia nós praticamos violação sexual. Os homens praticam violação sexual, não é? As mulheres são casadas, têm maridos, vão trabalhar, não é? Os patrões querem se servir, quer dizer, não é? E nós fechamos os olhos, está vendo? Fechamos os olhos, não é? Tudo isso se passa como se fosse uma coisa normal, não é? Uma coisa normal, não é. Não é. Tem que se combater. Tem que se combater e dizer, olha, isso não é, isso não é, isso não é. Ah, isso também não é. É tão elástico assim? Sim, sim, nosso moderador. É mesmo muito elástico, muito elástico. Ah, sim. E depois, obviamente que nós temos aqui questões... eu estou a falar do grosso, porque se 90% dos violadores são homens, e a maioria são mulheres, situadas nas várias faixas, né? Eu quis aqui atacar o grosso, né? Os 4% da patologia, não é? Isso são questões mais específicas, mais do curativo, da ordem do curativo, não é? Agora, isso aqui, essa dimensão dos 90% e da maioria, não é? É que eu quis atacar com esse trabalho. Isso implica num trabalho em torno da formação do menino. No outro dia, meu filho chegou em casa com um trabalho do colégio. Ele na época, tinha 11 anos, na época. E o trabalho era o seguinte: como exercer a sexualidade responsável. Olha que interessante, né? E ele, mamãe, me ajuda aqui, eu preciso fazer esse trabalho para mostrar à professora a responsabilidade. Eu fui perguntando para ele, então, o que vocês falaram na sala? A professora disse isso, fomos colocando e tal. E eu depois disse para ele, outra coisa que é muito importante que a professora não disse, é que nós não podemos obrigar as pessoas a fazerem nada da ordem sexual, obrigatoriamente. E ele só tinha 11 anos de idade. Mas tem que se de fato, ir dizendo, ir formando os meninos, não é? Porque nós fechamos os olhos, dizemos, isso é cultura da violação. Fechamos os olhos, dizemos, também, nua como ela estava, o que ela esperava. Também, com a maquiagem que ela usa tão saliente, o que o homem poderia fazer a não ser violá-la. Mas também, a culpa é sempre de quem é violado. A culpa é sempre da vítima, né? Há uma corrupção de caráter aí. Temos que educar os nossos meninos. Os meninos precisam respeitar as mulheres. E essa dimensão é a dimensão preventiva, né? Antes das violações acontecerem. Tem a ver com a formação do homem, do gênero masculino. Fala-se tanto de gênero feminino, Vamos olhar para os homens. Isso é contrariar a cultura da violação, né? Do desrespeito contra as mulheres. Portanto, mas há também mulheres que obrigam homens, sim, é verdade, são uma minoria, mas elas também existem. E outra coisa que eu acho muito importante é que, na verdade, quando nós falamos de cultura de violação, é uma cultura que abrange tanto homens quanto mulheres. Há mulheres machistas, está vendo, né? Muito. Há mulheres machistas, não é? Portanto, que se colocam também de uma forma muito impositiva, não é? Então, de fato, há uma obrigação, não é? Tens que fazer hoje, porque não é uma obrigação. Isso é consensual. Ninguém é obrigado a fazer nada.
mesmo durante o casamento. Então, também há violação, sim, de mulheres contra mulheres. Isso envolve a questão da orientação sexual, porque a orientação sexual não é só heterossexual. Portanto, sim, há de haver homens a forçarem homens e há de haver mulheres a forçarem mulheres, não é? Porque é uma questão de orientação sexual. A orientação sexual não é apenas heterossexual, não é? É também há minorias sexuais, não é? Que estão em outros grupos sexuais. E, portanto, esse formato de mulheres que violentam mulheres e de homens que violentam homens está nessa cultura, não é? Com relação à Wanda, a Madalena Ramos pergunta como levar isso à sociedade, né? Políticas públicas, né? Nós temos que fazer campanhas educativas, campanhas viradas para o agressor, campanhas viradas para as vítimas. Como é que as vítimas podem se proteger mais, não é? Como é que elas podem se proteger, não é? Como é que as famílias podem proteger as suas crianças, não é? Há orientações que se pode dar, não é? A partir daquilo que já se estudou sobre o assunto, né? Então, é muito importante, né, que essa cultura da denúncia consiga ser implementada, que as pessoas consigam denunciar, consigam reconhecer isso como uma violência e que consigam, de fato, fazer com que as pessoas sejam punidas, né? Os agressores sejam punidos, não é? E não ser coniventes, que é o que acontece. Somos coniventes, não é? Eu conheço algumas meninas que deixaram de estudar porque eram perseguidas pelos professores. Os professores queriam se relacionar sexualmente com elas. Sim, senhora. Inaceitável. Isso é muito comum, muito comum. É o feijão com arroz, quer dizer, é o fungo, né? Para falar do prato brasileiro, a comida de todos os dias, né? Então, é preciso fazer campanhas educativas e é preciso criar condições. A partir por exemplo, a Wanda diz, essas pessoas que permanecem na zunga, não sabem onde colocar os filhos e tal, é muito importante que tenhamos creches, que sejam creches públicas, em que as pessoas com menos socialmente, economicamente, de classes sociais economicamente desfavorecidas, possam ter esse suporte, não é, de deixar as crianças para poderem ir. Essas lacunas que nós encontramos e que colocam as crianças numa posição de mais fragilidade, é preciso que se consiga soluções para que essas crianças fiquem mais protegidas, não é? E isso se faz a partir mesmo desses estudos e da constatação dessas dificuldades da população, não é? Então, essa é uma solução, né? Que as pessoas têm onde deixar os filhos. Não precisem deixar com os vizinhos, não precisem deixar no meio da rua, deixar sozinhos, não é? Nádia da Silva, então, é exatamente isso. Então, o que acontece hoje, por exemplo? Tem a questão da violência contra a criança, a violência patrimonial. Existe uma cultura, não é? Em que, quando alguém morre, a família vai e toma tudo da viúva. Essa cultura existe, não é? Porque o que o familiar deixou é da família, né? Pegam as casas e as crianças, os filhos ficam no meio da rua. É uma coisa assim, né? Obviamente que isso é cultural. As pessoas aprenderam que é assim que deve ser, né? E assim o fazem, né? E também as mães, que são as viúvas, que são expulsas das casas, também têm medo dos feitiços, não procuram a justiça para resolver a situação, mas, hoje em dia, né, nós temos trabalhos que se fazem com essas pessoas.
em que elas são orientadas a fazer uso da justiça, porque legalmente, não é? Essas famílias não podem sustentar, não se sustentam. Aquilo que essas famílias, os atos dessas famílias não sustentam. Então, nós hoje já temos pessoas que conseguem superar essas crenças dos feitiços, não sei o quê, e recorrem à justiça, não é? A casa é-lhes devolvida, não é? As crianças voltam a ter um teto, não é? Então, a ideia é um pouco essa, não é? Retirarmos as pessoas desse contexto do ocultismo, não é? Né? Dessa cultura do oculto, não é? E trazê-las para onde elas têm defesas, né? Porque a lei protege. A lei protege, né? Nenhuma viúva precisa de ficar sem casa porque perdeu o marido. Não precisa. É só ultrapassar essa coisa de que vão lhe matar, que os feitiços são feiticeiros e tal, e ir mesmo para a justiça, né? Reivindicar, que é violência patrimonial, é violência contra a criança. A casa é devolvida. As pessoas, então, elas precisam ser reeducadas. A ideia é um pouco essa, campanhas educativas, né? E são políticas públicas. Fazer direcionado ao agressor, fazer direcionado à criança, fazer direcionado ao adolescente, à família, criar condições de proteção. Então, quem a cultura ensinou que é normal, ou arca com as consequências, é penalizado, ou transforma-se. Ou aprende que não pode agir assim. Agora, ficar assim mesmo é que não dá. Toda a gente mesmo a olhar, a fechar os olhos, né? Não dá. As mães a fecharam os olhos, não dá. Não podemos. As mães têm que ser penalizadas, é crime. Sim. Pronto. E o Dr. Paulo de Carvalho fala sobre o estupro marital, que também acontece por parte das mulheres. É bem verdade. É bem verdade, não é? É bem verdade. Essa cultura da imposição, não é? Do desejo não é só do homem, né? Nós também encontramos em mulheres. E obviamente que para elas a orientação é a mesma, não é? Isso é consensual. É consensual. Ninguém é obrigado a fazer nada. Do ponto de vista da sexualidade, é mesmo por escolha. Então, é preciso respeitar, né, as pessoas. Não se quer, não se quer, mesmo sendo homem. E aí, olha, acontece muito, hein? O homem não quer, mas então és gay. Não, não é gay, não. É um homem que não quer. É um homem que não quer. Né? Tem que ser respeitado. E violência psicológica, sim, sim. É mesmo, a violência psicológica é a mais grave de todas. De fato, no final das contas, o abuso tem a ver com esse poder, né? Tem a ver mesmo com a violência psicológica. É colocar a pessoa... No outro dia vi uma imagem de violação sexual, tinha um homem em pé, alto, grande, né? E no chão tinha uma mulher assim toda contorcida, pequenina, né? Isso é violência, né? É violência, é transformar a pessoa em nada, não é? Eu faço contigo o que eu quero, não é? Não tem direitos nenhuns, não é? Enfim, né? É violência, é uma violência muito grande. Né? A violência psicológica ela está presente, né? Na verdade, a violência física só é uma extensão, não é? Dessa violência maior nas relações. Portanto, pessoas que estão a passar por situações como essas devem procurar ajuda, não é? Devem procurar ajuda. A Universidade Católica tem um centro de direitos humanos, não é? É gratuito, as pessoas podem chegar lá, tem assistência jurídica gratuita, não é? E podem ser apoiadas naquilo que precisarem, não é?
Também oferta atendimento psicológico gratuito, né, no laboratório de psicologia. Basta bater a porta. Se estiver a passar por situações desse tipo, devem mesmo procurar ajuda. Devem procurar ajuda. Existem suportes, né, dentro do possível para ajudar essas pessoas. Não é? E é preciso ficar muito atento, né? Muito atento. Bem, Dr. Paulo, podemos fazer mais uma ronda? Se houver mais alguma pergunta, rapidinho. Sim. Bem, eu coloco então a consideração dos participantes, se tem mais algum comentário. Eu só gostaria de terminar fazendo mais um desafio à doutora. E estou com muito receio de fazer esta pergunta, porque da forma como abordou a questão e a própria elasticidade da natureza do crime de violência sexual, eu estou com receio e, sobretudo, estou com muito medo de uma emergência do moralismo e do conservadorismo na sociedade, de tal sorte que já tenho medo de olhar para algumas pessoas e já tenho medo de falar para algumas pessoas com receio de ser visto como criminoso. Eu que a doutora há pouco disse, a gente daqui a pouco já não sabe como olhar, porque se olhar é crime. Mas isso é muito bom, é muito importante que seja assim. Não, mas eu estou, desculpa, independentemente das questões, salvaguardar das questões criminais, eu estou com receio desta judicialização, digamos assim, das relações humanas. Eu estou com receio de que tenhamos isto venha criar fissura, venha criar barreiras na relação interpessoal. Eu estou com este receio e, sobretudo, tendo em conta o avanço do individualismo, tendo em conta isto poderia, de certa forma, tornar-nos menos humanos e mais, enfim, não sei. Estou com muito receio, e estou com receio da doutora, estou com receio que a doutora me possa intentar um processo. O receio é uma coisa muito importante. Violação. Não, isso é muito importante. Quando a pessoa começa a recear, é porque tem um saber sobre o assunto. Será que o que eu estou a fazer, não é? É alguma coisa que ultrapassa a barreira do razoável, né, com relação a essa pessoa, né? É importante que se tenha receio, não é? É importante que se faça uma espécie de autofiscalização. Isso é gestão do desejo, não é? Será que eu estou a impor-me, não é? Ou será que, enfim, estou dentro do razoável? Isso é importante, não é? Então, eu tenho a certeza que hoje os homens que estiveram aí a ouvir essa palestra, né, pensaram em algumas situações, né, em que já estiveram e que, de fato, não retratavam como se fosse da ordem da violência sexual e que, de fato, é sim. Então, tu vais para o trabalho, estás aí a falar sobre as questões relativas ao trabalho, tanto a perguntar se tem namorado. Qual é a relação entre ter namorado e o trabalho que ali está a resolver? Não é? Não é algo inofensivo. Não é. A pessoa ela tem que ter algum sinal, alguma indicação para poder ter essas... Então, e nós, os artistas, os poetas que gostamos de engrandecer a beleza, que gostamos de... o que é feito de nós? Os poetas são sensíveis, os poetas não agridem pessoas, não é? Não. Mas
Estou com receio de se elogiar o penteado da doutora, poderia ser crime. Mas realmente não tem nada a ver com violações sexuais, no meu penteado. Não. Ainda não, né? Ainda não. Ainda não. Ainda... Olha, acho que o seu receio está mesmo adequado. Começou mesmo a fazer aquele percurso que os homens precisam fazer. E refletir um pouco sobre as coisas que dizem, até os piropos, não é? Pronto, estamos a brincar, mas é mesmo por aí, é mesmo por aí. Tá bem, dou a palavra então aos outros participantes. Se têm mais alguma observação, uma pergunta, um comentário. Não há ninguém inscrito? Tem alguma coisa no... Alguém chama-se Lúcia, diz boa noite a todos. Antes de mais, agradeço imenso por nos fazer ver essa grave questão do ponto de vista do agressor. Dada a abrangência dos atos e atitudes que constituem a violência sexual e a estatística de mais de 90% desses atos serem praticados por homens, penso que nós, como mulheres, teremos uma parte grande de responsabilidade nesse fenômeno. Tem razão, não é? Afinal, somos nós, mulheres, que educamos os filhos. Talvez seja a nossa educação machista que não nos permite educar os homens a amar e respeitar as mulheres, perfeitamente. E talvez também não eduquemos as nossas filhas a não aceitar esses atos, a não aceitar a objetivação da mulher. Mais de 90% da publicidade no mundo usa o corpo da mulher para vender produtos. O que pensa? Eu concordo que as mulheres também são machistas. Elas também têm problemas, não é? Elas também têm problemas. O machismo é um sistema que não deforma só os homens, deforma também as mulheres, não é? No último censo que nós fizemos, que houve aqui em Angola, perguntaram às mulheres quando é que o homem deve castigá-la fisicamente. Quando não cuida bem das crianças, quando não arruma bem a casa, e algumas delas responderam sim para algumas dessas alternativas, não é? Então, são mulheres machistas, não é? Elas pensam como os homens. Essas mulheres, elas vão mesmo consolidar, não é? As atitudes desses homens, não é? E é o que nós vemos, tudo que o homem é sempre levado coitado, ele não fez nada, também nua como aquela moça anda, pintada como aquela moça anda, então o homem o que vai fazer então, se não estuprar, não é? Então, é importante sim saber que as mulheres também têm uma parte nisso, mas eu acho muito importante também não falarmos muito só das mulheres, está a ver? Porque no final das contas nós ilibamos os homens e ficamos, né? É a mulher que é a culpada, é a mulher que faz, é a mulher, não é? Então é muito importante também nós não revitimizarmos as próprias mulheres, não é? Importante saber que as mulheres são machistas e que elas também devem deve haver campanhas, não é? No sentido de fazer com que elas também se tornem menos machistas e que consigam educar melhor os seus meninos, os seus filhos, não é? Para que sejam homens amáveis para com as suas mulheres, homens respeitosos, não é? Porque esses homens também criam filhas e também criam mal às suas filhas, não é? Dizendo que elas não são suficientemente inteligentes, não são suficientemente... Eu conheço casas em que meninos, o menor dos filhos, não é? Grita com as irmãs mais velhas e tem apoio dos pais. Ele é o dono da casa. Não é? Eu conheço uma família em que o tio deu um carro, não é? A mãe anda a pé, a irmã mais velha anda a pé, e quem ganhou o carro é o menino mais novo. Porque é menino. Quer dizer, e essas relações
não é, de desigualdade, né, que visam, que colocam a mulher sempre num lugar de desempoderamento, de menos-valia. Essas relações também são perpetradas por mulheres, sim, não é? Mas não são só elas. Portanto, não devemos ficar só a castigar as mulheres. Mais uma vez são as mulheres que não prestam, mais uma vez são elas que estragam. Também não é assim, não é? Temos que tomar o cuidado para não revitimizar, né? Porque a sociedade faz muito isso, nós fazemos muito isso. Mas certamente há mulheres machistas e elas podem melhorar. Há um trabalho a se fazer. Também com as mulheres. Obrigada pela sua questão, é uma questão muito interessante. Há muito trabalho a fazer para termos sociedades mais igualitárias. Bem, penso que terminamos. Não é? Sim, senhor. Terminamos, foram 2 horas bem passadas, abordamos as questões importantes e sobretudo, gostei da coragem que a doutora Helena demonstrou na abordagem de algumas questões problemáticas. Eu passo então a palavra ao doutor Paulo de Carvalho para fechar esta nossa sessão, sendo certo que foi, de facto, uma tarde bem passada. E a doutora dizer que não vou recear, que eu acredito nas relações humanas e acho que para a sobrevivência das relações humanas, para a sobrevivência da humanidade, é importante que haja relações humanas sempre na base do direito, sempre na base do respeito. Sim, do amor. perfeitamente. Obrigada. Muito obrigado, então. Eu vou agradecer a presença de cada uma e cada um de vós, agradecer à nossa conferencista de hoje, a doutora Helena Veloso, agradecer também ao nosso moderador de hoje, o doutor e confrade Albino Carlos. Ora, vou então anunciar o que temos para a próxima semana. Ora, na próxima semana nós temos uma conferência sobre violação sexual e suicídio em Angola. Vai falar-nos o Dr. Laurindo Vieira, doutor em Sociologia. O moderador será o nosso confrade Albino Carlos. Então, como disse, portanto, nós temos um mês recheado com 2 conferências sobre violação sexual e 2 conferências do âmbito da literatura com Luís Fernando e Maria Celestina Fernandes. Quero, a terminar, sublinhar o facto de nós não ter sido por acaso nós termos trazido uma mulher para a primeira destas 2 conferências e pelos vistos não nos demos mal. Muito obrigado a todas e a todos e esperamos voltar a ver-nos na próxima quinta-feira em mais uma conversa da Academia à quinta-feira. Até a próxima obrigado quinta. a todos. Até a próxima quinta. Tchau.